Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Após um pequeno intervalo aqui sem vídeos no canal, a gente volta hoje, já volta em grande estilo, trazendo mais um livro dele, o mestre da escrita, o mestre do terror, Stephen King, e o seu A Espera de um Milagre. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o livro e sobre a relação livro e filme, fica aí que já já eu te conto. Então, A Espera de um Milagre, eu acredito que é um livro, um título que vocês conhecem a partir da adaptação cinematográfica, ou muitos de vocês conhecem a partir do filme, né? Um filme bem popular, mas em relação ao livro, é considerado por muitos uma das escritas mais diferentes, uma das narrativas mais diferenciadas da obra do mestre Stephen King. E o interessante é que eu tenho um projeto particular de leitura de um livro de Stephen King por mês. Tenho esse projeto, na verdade nem é um projeto tão particular, eu compartilho com um amigo, Rafa, e a gente lê um livro do Stephen King por mês. E aí a gente fez essa programação para o semestre e acabou colocando A Espera de um Milagre para outubro. E é um mês que é considerado por muitos o mês do terror, do horror, né, na literatura. E Stephen King também é considerado o mestre aí do terror, do horror, né, pai de obras como It, A Coisa, O Iluminado, Carrie, A Estranha. Mas acabou calhando de a gente ler A Espera de um Milagre em outubro. Até pensei em mudar um pouco, trazer uma obra que abordasse mais a temática do terror, mas preferi deixar A Espera de um Milagre e não me arrependo. A leitura foi assim fascinante. Quem conhece a história sabe que é uma história extremamente sensível, que possivelmente vai te fazer chorar. Eu particularmente chorei assistindo ao filme, chorei lendo o livro, porque realmente é uma narrativa bem sensível, bem sensitiva mesmo, que vai contar a história do gigante negro John Coffey, que é encontrado na cena de um crime assim horripilante, né? Ele tem nos seus braços ali duas garotas mortas, duas meninas, duas irmãs gêmeas, está assim cheio de sangue, chorando bastante e dizendo que não conseguiu impedir que isso acontecesse. Então assim, o cenário colabora totalmente para a gente entender que John Coffey é o culpado daquele crime, e assim acontece. Nós, enquanto leitores, nós começamos a narrativa também tendo essa visão, porque é tudo muito claro, entre aspas. E aí o John, ele é condenado a pena de morte na cadeira elétrica, então ele vai para a prisão de Cold Mountain. A partir da estadia dele em Cold Mountain, esperando para ser eletrocutado na velha fagulha, como é chamado aqui no livro, a partir desse momento que a gente tem um contato maior com a personalidade do John Coffey, a gente percebe uma personagem totalmente sensível, que tem medo do escuro, embora seu tamanho, embora o seu aspecto assim monumental. É um cara que tem medo do escuro, sensível e abençoado com um dom de cura, o que nos deixa muito balançado em relação à visão que a gente passa a ter de John Coffey. Na prisão ele conhece algumas pessoas, entre essas pessoas Paul Edgecombe, eu acredito que é assim que se pronuncia o nome da personagem, mas inclusive é o personagem que a gente pode considerar o personagem principal da narrativa, porque a partir das memórias de Paul que a gente vai ter acesso a essa história. A história acontece em 1932, na prisão de Cold Mountain, e a gente acompanha alguns personagens que se tornaram bem populares, né? Acredito que muito pela adaptação cinematográfica, como o Percy, o guarda malvado, o Paul, que é o chefe dos guardas, que é um dos que mais se aproximam do John Coffey e tenta escavacar ali um pouco do passado do John, mas não consegue encontrar muita coisa. Então rola esse suspense, rola esse desconhecimento, traz um suspense para a narrativa. Esse desconhecimento do passado do John, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe coisas sobre ele, assim, não existe uma ficha sobre o John. Possivelmente esse seria o primeiro crime que ele estaria cometendo. E o que deixa, assim, não só os guardas, mas até os leitores bastante confusos. O que é que esse cara é? É de fato um assassino? Ele é inocente? E aí os guardas, por alguns acontecimentos fantásticos, extraordinários, passam a considerar o John como uma dádiva divina, uma dádiva de Deus.
pelo dom de cura que ele tem. Eu lendo o livro, vi uma fidelidade muito grande em relação à adaptação cinematográfica. Como eu falei aqui, chorei com o filme, chorei com o livro. A adaptação cinematográfica é bem fiel ao livro. O livro é de 1996 e tem uma história muito interessante por trás do livro. Primeiro, a escrita mais diferenciada do Stephen King. Foi escrita em 6 capítulos e publicado em intervalos diferentes, como se fosse um folhetim, que nós conhecemos aqui como folhetim. Foi proposto isso ao Stephen King, escreveu em 6 capítulos, e eu achei isso muito interessante porque depois foi compilado em um único volume. O volume é de 1996, mas antes disso a história já havia sido escrita. São 6 capítulos, como eu falei, e que o Stephen King traz um pouco dessa história, né, de como foi essa experiência aqui no comecinho do livro, né, num prefácio, que eu achei muito interessante, porque mais uma vez o Stephen King se mostrou além desse mestre da escrita com mais de 70 livros publicados, best-seller e livros icônicos assim para nossa cultura pop. Ele fala aqui sobre os erros que ele cometeu durante a escrita, e erros assim meio que grotescos, e alguns ele decidiu retirar numa edição revisada, e outros ele deixou como alguns anacronismos, e eu achei isso de uma humanidade, né, do escritor, assim, uma humanidade tão, principalmente para quem se arrisca a escrever também, né, se arrisca nesse mundo da escrita. Sensacional a experiência de ter lido A Espera de um Milagre. Aconselho o livro para todo mundo, para todos e para todas, mesmo aqueles e aquelas que já assistiram ao filme e acham que não vão ser tão beneficiados pela escrita. Como eu falei para vocês, se você já leu alguma coisa do Stephen King, se prepare para ter acesso a uma narrativa totalmente diferenciada, a uma escrita totalmente diferente, mas traz pra gente aqui com A Espera de um Milagre um drama sensacional. Vale muito a pena fazer essa casadinha, ler o livro e depois assistir ao filme, para ter também a sua noção, a sua impressão de leitura e visão sobre a linguagem cinematográfica. Essa é a minha indicação de hoje, espero que vocês tenham gostado dela. Mais um Stephen King para a lista com A Espera de um Milagre. Espero ver vocês no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, preciso te pedir, se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, que isso ajuda muito a divulgar o conteúdo que a gente faz aqui com tanto amor e carinho para vocês, tá bom? Espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!